O seu descanso pós-eleições e a primeira medida ao assumir agora os trabalhos da equipe de transição deve ser sobre o encaminhamento da PEC que amplia o direito de gastos no orçamento. Repórter João Vitor Rocha ao vivo por aqui com a gente. Bem-vindo, João. Boa semana para você. Quais os detalhes da notícia? Economia em destaque. Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Ótima segunda-feira para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Pois é, Adriana, a equipe de transição do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, encabeçado por Geraldo Alckmin, seu vice e responsável pela equipe de transição, decidiu apresentar o Plano A, que seria justamente essa PEC, a sua proposta de emenda à Constituição, que vai precisar, claro, do aval do Congresso Nacional para conseguir furar o teto de gastos e permitir que a União, em algumas áreas específicas, possa fazer furar o teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil em R$600 e também para que possa dar um aumento do salário mínimo acima da inflação, que são duas das propostas que foram feitas na campanha de Lula ao longo de todo esse ano de 2022. A reunião de Lula com a equipe de transição vai ser realizada no dia de hoje, às 10 horas da manhã, aqui em São Paulo, quando o Geraldo Alckmin vai apresentar essa PEC, o texto dessa PEC vai detalhar os detalhes, já que Lula, como sabemos, ele estava de férias ao longo dos últimos dias depois da sua campanha. Então ele vai ter o primeiro contato oficial com a equipe de transição nessa reunião de hoje e vai ter conhecimento dos detalhes dessa PEC. O martelo, ele deve ser batido de fato apenas amanhã, quando o Lula sai aqui de São Paulo e viaja para Brasília. Vai ter uma série de reuniões lá em Brasília, já começando esse processo de negociação, e aí sim, depois de fazer essas negociações, conversar com outros políticos lá em Brasília, ele vai decidir se bate o martelo em relação a essa PEC que de fato vai apresentar essa proposta de emenda à Constituição ao Congresso. No dia de amanhã, por exemplo, Lula tem uma reunião com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e um dos nomes mais fortes, um dos principais nomes nesse processo de bastidores de negociação com o Centrão. Essa questão da PEC já vem sendo bastante criticada, viu, Adriana e Tiago? Também por alguns apoiadores de Lula, alguns nomes fortes da campanha de Lula ao longo dessa campanha no começo das eleições, principalmente um desses nomes é Renan Calheiros, o senador que critica o fato de que antes mesmo do PT assumir o governo, ele já vai estar nas mãos do Centrão, como falou Renan Calheiros, porque vai precisar dos votos do Centrão para aprovar essa PEC de transição no Congresso Nacional. Por sua vez, a equipe de transição argumenta que a PEC é a melhor forma, a forma mais justa e a forma mais correta de conseguir furar o teto de gastos, porque dá um suporte jurídico e também um suporte político para o futuro governo Lula, já que teria o aval do Congresso, diferente do que era o Plano B, que era apenas uma medida provisória, uma carteirada assinada pelo governo, que permitiria já de imediato, sem passar pelo Congresso, esse furo do teto de gastos. Então, na avaliação da equipe de transição, essa proposta é a melhor jurídica e política para esse princípio de governo e conseguir cumprir essas promessas de campanha, viu, Adriana? Ainda há muito o que discutir sobre o assunto. Valeu, João. Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã, mais sobre economia.